Olá! Sabe aquela sensação de ler uma página inteira e, quando chega no final, parece que não ficou nada? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. E mais importante, vamos desvendar a diferença crucial entre a leitura passiva e ativa para transformar de vez o jeito como a gente absorve conhecimento. É uma frustração que, olha, acho que todo mundo já sentiu, né? As palavras passam ali na frente dos olhos, mas a mente, nada. Fica em branco. Essa sensação de tempo perdido é exatamente o que rola quando a gente lê de forma passiva. E é justamente isso que a gente vai aprender a superar hoje. E essa frustração toda, ela tem nome, sabia? É a chamada ilusão de aprendizado. É como se fosse uma pegadinha da nossa própria mente. Sabe por quê? Porque a familiaridade com o texto acaba enganando a gente. Dá aquela falsa sensação de, entendi, quando na verdade a informação não foi para dentro, não foi absorvida de verdade. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. A gente começa entendendo o problema, depois mergulha na diferença entre leitura passiva e ativa, vê o que acontece no cérebro, aprende como virar um leitor ativo e, por fim, como construir conhecimento de verdade. Bora lá? Ok, vamos ao que interessa. A primeira grande distinção está aqui. Na hora de ler, a gente pode ser só um receptor passivo, sabe? Ou um participante ativo. E essa escolha, essa decisão entre só receber e de fato construir, é o que muda completamente o jogo do aprendizado. Olha, a diferença é gritante. De um lado, na leitura passiva, é tudo superficial, é basicamente decodificar palavras. Do outro lado, na leitura ativa, a coisa é diferente, é uma interação crítica, é quase um diálogo com o texto. O objetivo ali não é só ler, é construir um significado a partir daquilo. Então, a leitura passiva, pensa nela como se a informação entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. É exatamente isso. Não tem questionamento, não tem engajamento nenhum, e é por isso que a gente não lembra de quase nada depois. A retenção é baixíssima. Por uma leitura casual, de entretenimento, tudo bem, mas para aprender de verdade, totalmente ineficaz. Agora, em total contraste, a leitura ativa coloca a gente no controle da situação. A atitude aqui é de detetive, sabe? De investigador. A gente questiona o texto, vai à caça dos argumentos principais, usa ferramentas como anotações, resumos, tudo para transformar a leitura numa conversa de verdade com quem escreveu. E olha, essa diferença toda não é só uma ideia, uma teoria, não. Ela tem um impacto físico, real, mensurável no nosso cérebro. Agora a gente vai entender por que essa escolha entre ser passivo ou ativo na leitura literalmente molda a nossa mente. E as consequências disso são gigantescas. A leitura passiva joga a informação na memória de curto prazo. Pensa nela como um rascunho ou um post-it, que logo vai para o lixo, se apaga. Já a leitura ativa, não. Ela constrói conexões neurais fortes. Ela fixa o conhecimento na memória de longo prazo. É o que fortalece o pensamento crítico e, claro, desperta aquela curiosidade boa de querer saber mais. Então, aqui está a regra de ouro do nosso cérebro, o pulo do gato. A retenção da informação depende diretamente da profundidade do processamento. Ou seja, um processamento raso, superficial, passivo, leva direto para o esquecimento. Já um processamento profundo, ativo, aquele que exige um esforcinho, é ele que transforma a informação solta em conhecimento que fica. Beleza, já entendemos a diferença, a importância, o que acontece no cérebro, mas a pergunta que fica é: como é que se faz essa transição na prática? Como a gente sai da teoria e vai para a ação? É isso que a gente vai ver agora, com estratégias bem concretas para transformar o jeito de ler. E o legal é que a transformação começa com passos bem simples. Primeiro, antes mesmo de abrir o livro, defina um objetivo. O que se quer com essa leitura? Depois, durante a leitura, pergunte, questione o texto, sublinhe o que é mais importante, faça anotações com as próprias palavras. E por último, o passo talvez mais poderoso de todos. Relacione o que está sendo lido com o que já se sabe, com as próprias experiências. É aí que a mágica do aprendizado acontece de verdade. Agora, para a gente ir fechando, vamos elevar um pouco a discussão. Porque adotar a leitura ativa não é só aprender uma técnica nova, um truque, é muito mais do que isso. É uma mudança fundamental de perspectiva, de como a gente se relaciona com a informação e com o próprio conhecimento. E aqui está a grande virada de chave, o ponto central.
A diferença não é só metodológica, sabe? Não é só sobre como ler. A diferença é epistemológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que muda o significado da leitura em si. A gente deixa de ser um mero consumidor de informação para se tornar de fato um construtor do próprio conhecimento. E o objetivo final é exatamente este: ser um leitor ativo. Isso vai muito, mas muito além de só decorar fatos. O lance é fortalecer a autonomia intelectual. É sobre a capacidade de pensar por conta própria, de conseguir navegar num mundo que, vamos combinar, está cada vez mais complexo. Então, fica aqui a reflexão final para todo mundo. Ler é uma oportunidade que a gente tem todo dia. E com essa nova perspectiva em mente, a pergunta muda completamente. Não é mais só o que eu vou ler, e sim que conhecimento a gente vai construir hoje.